Subiu, sozinho. Moisés subiu ao monte que ardia em fogo, tremia em fumaça, e trovejava como se o céu estivesse colapsando. O povo ficou embaixo, temendo, recuando, tremendo. E o Deus invisível falou. Então falou o Senhor com vocês do meio do fogo. Vós ouvistes o som das palavras, mas não vistes figura alguma, somente uma voz. Deuteronômio 4:12. Ali, na escuridão espessa, o Criador falou com a criação, palavras não sussurradas, mas gravadas, não com tinta, não com instrumentos humanos, mas com o dedo de Deus. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 3:1-18. Essas não eram apenas palavras, eram a aliança, o contrato, o pacto eterno entre um Deus santo e um povo separado. Não foi Moisés quem as escreveu, não foram os anciãos, nem os sacerdotes. Foi Deus, Deus, que escolheu a pedra, Deus, que escreveu cada mandamento, que entregou em mãos humanas o reflexo de sua justiça. Deus. As tábuas eram o sinal visível do invisível, eram o testemunho perpétuo do pacto entre o céu e a terra. Moisés as recebeu com reverência, 40 dias e noites no alto da nuvem, 40 dias ouvindo, anotando, aprendendo. E quando desceu, trazia nos braços o próprio sopro de Deus, escrito em pedra, imutável. Mas o que ele encontrou ao descer o monte não foi reverência, foi degradação. Moisés descia, as tábuas ainda em suas mãos. O brilho da glória divina ainda refletia em seu rosto, mas o que o esperava ao pé do monte era podridão. O povo que ouvira o trovão agora dançava ao redor do silêncio. Enquanto Moisés subia, eles desciam, e quando Deus falava, eles construíam um ídolo. Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Êxodo 32:1. Arão, o sacerdote, foi quem moldou o bezerro. Pegou o ouro, símbolo da libertação, e o derreteu em forma de escravidão espiritual. E o povo se prostrou diante dele. Dançavam, comiam, bebiam, se entregavam ao culto pagão, como se Deus não tivesse falado, como se o pacto não tivesse sido firmado, como se a rocha sagrada jamais tivesse sido tocada pelo dedo eterno. E então Moisés viu, e aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se a sua ira, e lançou das suas mãos as tábuas, e quebrou-as ao pé do monte. Êxodo 3:2-19. O som foi mais que pedra rachando. Foi o som do pacto sendo rasgado. Foi o juízo refletido em estilhaços, não por impulso, mas por simbolismo. A quebra das tábuas não era apenas raiva, era um ato profético. Deus escreveu o pacto, o homem o quebrou. Aquilo que Deus havia selado foi quebrado pela idolatria. As pedras caíram, mas o que caiu, na verdade, foi o homem. O povo havia escolhido outro Deus, e Deus não divide sua glória com bezerros. A aliança foi rompida, o símbolo foi destruído, o juízo estava prestes a cair. Não termina ali, mas a história. O som da idolatria cessou. O povo, antes em êxtase diante do bezerro, agora tremia em silêncio. A fumaça do pecado ainda subia, mas diante da ira santa de Moisés, tudo parou. O bezerro de ouro foi queimado, moído até virar pó, lançado sobre a água, e dado ao povo para que bebessem sua própria idolatria. O juízo havia começado, mas algo ainda faltava. As tábuas. O pacto estava rompido, o símbolo da aliança havia sido quebrado, e agora, o povo estava no diante da justiça divina, sem proteção, sem intercessão, sem as palavras de Deus para guiá-los. Moisés subiu de novo, mas agora, com as mãos vazias.
Disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebraste. Êxodo 34, 1. Pela primeira vez, Deus não fornece a pedra. Moisés tem que lavrar, tem que cortar, tem que esculpir. Aquilo que um dia foi entregue como dom, agora exige esforço. Esse é o preço da reconciliação. O homem participa do peso do que antes era apenas graça. As segundas tábuas não foram formadas por Deus, mas pelo homem. E embora o Senhor ainda escrevesse nelas o trabalho bruto, a preparação, a entrega, vinha de baixo. O monte é o mesmo, a presença é a mesma, mas a experiência mudou. Agora as cicatrizes, agora a memória da queda. Agora, cada letra gravada carrega o som da quebra anterior. A aliança foi restaurada, mas não da mesma forma, porque todo pacto rompido, ainda que restaurado, deixa marcas. As primeiras tábuas foram dadas, as segundas foram lavradas. Deus desceu, depois, o homem subiu. Na primeira entrega, o céu se abaixa, na segunda, o homem se arrasta. Na primeira, o dom é puro, completo, divino. Na segunda, a pedra vem da terra, com suor, com esforço, com dor. Esse é o retrato da humanidade. Quando Deus entrega, o homem quebra. Quando o homem tenta restaurar, precisa subir o monte outra vez, carregando a lembrança da sua falha. As tábuas quebradas não desaparecem da memória. Elas continuam ali, invisíveis, marcando a alma do povo. A lei, agora, está de volta, mas com peso, com cicatrizes. E esse símbolo é profético, porque aponta para algo maior. A rocha foi ferida, não apenas no Sinai, mas no Calvário. O mesmo Deus que escreveu na pedra, um dia escreveria com cravos, em carne viva. Este é o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Mateus 2, 6 e 28. Cristo, o Verbo vivo, não veio apenas entregar novas tábuas. Ele veio ser a tábua. O pacto antigo foi escrito em pedra, o novo, em sangue. O antigo exigia sacrifícios contínuos. O novo é sacrifício eterno. O antigo veio do alto e foi quebrado. O novo foi levantado do chão e não se quebrou. Mas o símbolo permanece. Deus ainda escreve, não mais em tábuas, mas em corações. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Hebreus 8 e 10. O dedo de Deus não parou de gravar. Agora, ele grava na alma, e cada alma que se lembra das tábuas quebradas, também carrega as marcas do perdão. As tábuas não foram substituídas por um código mais leve, mas por um sacrifício mais profundo. A lei permanece, mas agora, ela vive dentro, escrita não em pedra, mas em carne. As tábuas quebradas nos lembram que a graça tem um preço, que o pecado tem um eco, e que a redenção sempre começa quando o homem reconhece que já não pode mais sustentar o peso da aliança sozinho. Então olhe para o chão, veja os fragmentos, eles ainda estão ali, mas agora, olhe para o alto, há um novo pacto, gravado não por força, nem por merecimento, mas por amor. Se você chegou até aqui, então a palavra ainda fala contigo. Curta este vídeo, inscreva-se no canal, e continue com a gente nesta trilha de símbolos esquecidos, verdades veladas, e pactos restaurados. Porque o som das pedras quebradas nunca mais será o mesmo.